Ok, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, todas, todes. Nós estamos dando início ao curso Gestão Escolar Democrática na turma da quinta-feira. E para quem perdeu os primeiros momentos, nosso encontro presencial, vocês podem fazer esta aula desta maneira virtual. Ela está acontecendo aqui virtualmente, em virtude de termos uma Assembleia Geral com paralisação na quinta-feira do dia 24 de março de 2022. Então, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, e bem-vindas, e bem-vindes. Eu sou Renata Calaça, formadora da turma 1, 2, 3 e 4, e aqui comigo está o meu amigo e colega de trabalho, Professor Ivan, formador também do curso de gestão, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar nosso percurso no curso de gestão escolar pública e democrática. Que todos tenham um aprendizado muito bom, que possam dialogar, conversar e progredir no nosso ano, na nossa caminhada que vai ser sobre este assunto. Agradeço a todos e estejam bem-vindos. Bom, nosso momento, esse encontro hoje, ele está reproduzindo o momento presencial que houve na terça-feira. Então, nós vamos passar aqui para vocês todo aquele encontro presencial nesta dinâmica virtual. Nós iniciamos o nosso encontro pela parte administrativa do curso, que então nós vamos começar aqui para vocês a apresentar essa estrutura do curso, todos os detalhes, as plataformas que nós vamos usar, para que vocês consigam acessar aí de casa, do seu computador, todos os recursos que nós vamos utilizar nesta jornada em 2022. Demos um intervalo e depois viemos para uma parte já do formal do conteúdo teórico com o título da aula do encontro, na verdade, que a gente chama. Nós preferimos chamar de encontros, tá? Porque este momento, essa dinâmica, ela é essencialmente um grande e gostoso encontro, que é esse nosso objetivo mais forte com vocês. Nós demos um intervalo, a gente vai sinalizar aqui para vocês o momento do intervalo, e depois voltamos com essa parte da dinâmica. Então, eu vou dar início aqui, eu vou começar a compartilhar uma apresentação para mostrar para vocês como é a sequência que nós vamos conduzir este encontro de hoje, né? Que você vai fazer no seu tempo, mas de hoje. Eu fui em 2019, 2020, quando a pandemia iniciou, nós estávamos começando a dar início ao curso de gestão para os gestores escolares, gestores e gestoras escolares, mas fomos surpreendidas com a pandemia, como todo mundo, e com a suspensão do curso, mesmo que virtualmente. Então, ficamos sem conseguir ministrar esse curso em 2020, sem conseguir ministrar o curso em 2021, mas em 2022 nos deram a oportunidade de realizarmos o curso novamente. E é com muita alegria, mas com a equipe reduzida, porque antes nós tínhamos 12 formadores e agora estamos só eu e o Ivan. Nós vamos, então, dar início nesse dia de hoje ao curso de Gestão Escolar Pública e Democrática, o nome mudou um pouquinho, e ele também está mudado da proposta que foi de 2019, não é a mesma, porque nós temos diretores e diretoras, vice-diretores e vice-diretoras que foram reeleitos no mandato que terminou em 2019 e estão neste mandato que supostamente termina este ano, né? Eu estou dizendo supostamente porque a gente não sabe de verdade quando este mandato vai terminar, se ele termina esse ano, se ele vai ser prorrogado ou não. Bom, eu sou Renata Calaça, eu sou professora da rede, eu entrei como professora de geografia, então eu sou geógrafa, professora de geografia,
com mestrado em Geografia, doutorado em cotutela de tese. Na universidade, eu tenho doutorado em Sociedade, Cooperação Internacional, Sociedade, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, na linha de Políticas Públicas, com cotutela de tese em Geografia do Desenvolvimento na Universidade de Paris 7. Essa formação que eu tive me fez estar associada ao Departamento de Gestão de Políticas Públicas da universidade. Eu dei aula no departamento e eu continuo vinculada ao departamento, fazendo orientações de trabalho de conclusão de curso, a monografia dos graduandos, para eles terminarem a graduação. E lá eu faço efetivamente a orientação dos trabalhos que estão voltados para a gestão escolar e a gestão de políticas antirracistas. E também estou vinculada na Universidade de Brasília ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que lá eu trabalho com gestão escolar antirracista. Esse caminho me leva também a trabalhar na ENAP com a questão da gestão, da pluralidade, da diversidade, da inclusão de servidores. Essa é a minha trajetória. Eu estou vinculada ao campo de públicas, eu sou conselheira da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. E é com toda essa minha trajetória que eu venho aqui, eu embarco desde 2019 na EAP para fazer essa formação, para reestruturar a equipe, para fazer a formação de gestão escolar e gestão educacional dentro da Secretaria de Educação. Faço isso com muito orgulho, faço essa atividade com muita alegria, sabendo sempre que nos grupos de pesquisa que eu estou vinculada na universidade, nessa minha trajetória, nas relações de ensino e pesquisa e de prática que eu me envolvo, eu tenho a possibilidade de não somente pensar, planejar, projetar e avaliar, como a gente vem fazendo aqui agora. O Ivan também tem uma trajetória muito agradável, eu vou pedir para o Ivan se apresentar. Ivan, você pode falar, Ivan, rapidinho para eles também? Eu sou professor de língua portuguesa, fiz uma especialização na UNB na área de literatura, fui diretor de escola durante 5 anos, então tenho uma experiência com gestão bem prática, vamos dizer assim. Também tenho uma experiência na gestão, trabalhando na sede da Secretaria de Educação durante algum tempo. Trabalhei também como gerente da prestação de contas da Secretaria de Educação. Tenho um prazer de estar sempre trabalhando pela educação, lutando por uma educação melhor, e é muito bom trabalhar com a minha amiga Renata. Também adoro trabalhar contigo. Então, gente, nós dois conduziremos o curso em 2022. E para falar do curso em especial, nós preparamos esse material e como nós temos uma lei de gestão democrática que determina que esse curso faz parte da etapa do processo de seleção do gestor e da gestora escolar, cada momento de processo de gestão, ele tem da eleição à formação. Então, se para cada mandato você tem um processo eleitoral, para cada mandato você tem a necessidade de cumprir uma carga horária de 180 horas de curso, como a lei determina. A gestão da EAP definiu que essas 180 horas deveria ser cumprida em 30 encontros anuais. Como serão completadas essas 180 horas do nosso curso? Em 30 encontros anuais. 30 encontros anuais organizados, 15 encontros no primeiro semestre e 15 encontros no segundo semestre. Cada encontro tem 3 horas. E é claro que estes encontros não vão conseguir dar a totalidade das 180 horas. Será preciso, então, completar a carga horária com encontros
no AVA, encontros online, com atividades que eu e o professor Ivan vamos passar para vocês, e com as horas indiretas, com atividades indiretas, que nós também vamos passar para vocês. Essas atividades serão coordenadas por nós da seguinte, a gestão da EAP, ela orienta que vocês façam, de preferência, 1 hora de carga horária online por semana e 2 horas de carga horária de atividade indireta por semana. Dessa forma, vocês ficam com 6 horas de trabalho semanais na formação continuada em serviço. O que a gestão da EAP definiu que deveria ser a carga horária indireta, e em especial para o nosso trabalho aqui? A nossa carga horária indireta, ela está sendo realizada por um projeto interventivo local. Este projeto interventivo local, ele vai começar conosco no início do ano. A partir da semana que vem, vocês já começam a ter as atividades respectivas ao projeto interventivo local e passamos, mas hoje vocês já vão conseguir sair deste encontro com uma noção do que vocês vão ter que fazer, com base em quais teorias, em quais metodologias vocês vão conseguir pensar na condução do trabalho. Não só do trabalho, mas de toda a forma como nós estamos sugerindo, é claro que é uma sugestão, nós estamos sugerindo que vocês consigam promover uma atuação como gestores e como gestoras das unidades escolares de vocês. Bom, aqui nós temos o nosso calendário anual. E este aqui é o calendário da professora Renata Calassa. Aqui em cima vocês veem a minha logomarca, Renata Calassa, que bonitinha. Nosso calendário com todos os nossos encontros. Neste calendário aqui está especificado os encontros em vermelho, os encontros presenciais que nós tivemos essa semana, e os encontros virtuais ou síncronos, né, em que cada um vai estar em sua respectiva casa. E você quer falar alguma coisa? Na verdade, o calendário é igual para os dois. Esse período de 180 horas que a gente vai ter durante o ano vai trazer para a gente várias experiências. A gente vai trazer nesse período, observando bem, que é importante a gente participar sempre para não perder o caminhar. Não esqueçam que a gente vai ter 1 hora de AVA por semana, então você tem que entrar lá no Moodle, lá no endereço que a EAP lhe manda, para você não perder esse tempo e não deixar acumular. Porque às vezes são atividades pequenas, a leitura de um texto, você tem que fazer uma coisa, participar de um fórum, são coisas pequenas e tranquilas, mas é importante ter essa sequência. Os calendários ficaram lindos. Quem teve essa ideia da foto foi a Renata, ficou legal. Então, turma, nesses calendários, né, tanto no meu como no do Ivan, os calendários são iguais, tá? O cronograma vai seguir igual. Vocês estão vendo na legenda encontro síncrono, em amarelinho, e encontro presencial, em vermelho. Então, nós demos início ao curso em 2022, no dia 22 de março, e vamos terminar na semana de dezembro, na semana de 6 a 8 de dezembro, também com encontro presencial. O projeto interventivo local, ele tem umas semanas específicas para serem feitos, e nesses encontros, vocês vão trabalhar de maneira assíncrona. Então, quais serão essas semanas? Nós temos essa semana em abril, nós temos a semana em junho, em julho é recesso escolar, por isso não temos encontro nos síncronos nem presenciais.
Nós temos um encontro assíncrono em setembro, o encontro assíncrono em novembro. Quando nós temos encontros presenciais? No início do curso, que é esta semana, em junho, antes de fecharmos o semestre, temos um outro encontro presencial em novembro e em dezembro, momento em que vocês apresentam o trabalho interventivo local, o resultado do trabalho de vocês realizado ao longo desse ano inteiro. Nessa semana, 6 e 7, nós vamos encerrar o nosso curso com a apresentação de vocês, ok? Vocês apresentam o resultado do trabalho que vocês realizaram ao longo do ano. Bom, para finalizar aqui a nossa história do calendário, do nosso cronograma de encontros, vocês estão vendo aqui um adinkra, um símbolo embaixo. E eu coloquei esse símbolo porque eu, como uma mulher negra muito ativista, eu trouxe o adinkra, que é um símbolo do continente africano, que tem uma mensagem, uma história por trás dele. Os adinkras, eles são simbolismos carregados de informações. Esse símbolo que eu coloquei aí para você, que eu e o Ivan colocamos para você, ele tem um nome chamado Nyansapo. É um símbolo que carrega com ele toda uma cultura, toda uma mensagem de simbolismo à inteligência, à ingenuidade e à paciência. Ele parece um nó. E este símbolo tem uma história de que, para você desatar o nó, não é preciso força nem esperteza. Às vezes, você precisa de uma leveza, de uma paciência e de inteligência. Então, ser inteligente, paciente, ingênuo, te faz também pensar que você pode voltar atrás e refazer os seus passos a partir do momento em que você olha melhor, olha por outro ângulo as coisas. Este adinkra, no nosso calendário, é um convite a você, gestor e gestora, que ao retorno deste trabalho presencial com os alunos, com professores, ainda num processo pandêmico em que nós estamos tentando nos encontrar dentro desse novo sistema, dentro dessa nova estrutura, é um convite para que a gente respire, reveja nossas formas de atuação e que nós possamos escolher momentos, ações e formas de trabalho que possam desatar os nós que porventura nós vamos encontrar. É este momento bem singelo a partir de um símbolo, mas para fazer vocês lembrarem, tá? Cada vez que vocês abrirem este calendário, vocês olham o símbolo, vocês vejam o símbolo com esta mensagem que o continente africano nos passa e que eu e Ivan queremos passar para vocês. Paciência, respire e vamos pensar na saída. É possível desatar esse nó. O trabalho, só mais um pouquinho. O trabalho ele é feito na unidade escolar. Todo curso, para ter certificação, ele dá certificação pela pessoa, para a pessoa, para o cursista. Então, o trabalho, projeto interventivo local, ele pode ser feito com o diretor, o vice-diretor, a diretora, a vice-diretora? Pode. Ele pode ser feito pelas duas pessoas, para a unidade escolar. Então, pode ser um trabalho de PIL para a unidade escolar. Mas, na hora de você entregar o relatório, de você entregar o seu trabalho no sistema, na plataforma, cada cursista vai precisar entregar a sua cópia, tá? Que é para poder fazer o registro. Olha, eu fiz as minhas atividades online,
Eu, cursista, fiz as minhas atividades online. Eu, cursista, estou entregando o relatório do PIO, mesmo que esse relatório do PIO seja o mesmo e igual que o seu parceiro de gestão. Tá certo? Então, vocês precisarão ter 75% de frequência nos encontros presenciais e síncronos, 75% das atividades online realizadas e a entrega do relatório do PIO feita por cada um de vocês, para que vocês consigam ter a certificação. Agora, vamos lá começar a mostrar para vocês como vocês entram na sala de aula. Vocês viram que nós temos toda a questão do Google Meet, que reduziu, não pode gravar mais, então nós preferimos entrar no Teams, que já estava disponível para nós antes. Então, eu e o professor Ivan, nós nos organizamos para poder fazer nossos trabalhos no Teams. Aqui está para vocês como vocês entram. Nós mandamos e-mail para todos vocês, dizendo que vocês precisam entrar no Teams a partir da conta que o GDF disponibiliza para todos os servidores públicos do Microsoft 365. Então, nós vamos usar esta conta. E essa conta não é usada com o @edu. Essa conta é usada com a matrícula de cada um de vocês, @se.df.gov.br. Então, vamos ensinar vocês, num passo a passo, como vocês entram na sala de aula, tá bom? Para usar o Teams, vocês vão usar a conta que o GDF disponibiliza para todos os servidores da Microsoft 365. Essa conta não é @edu, tá? @edu é Google. Aqui nós vamos usar a nossa conta Microsoft. A nossa conta Microsoft, ela está disponível a partir da matrícula de cada um de vocês. Então, vamos precisar entrar no login.microsoftonline.com, tá? Aqui eu dei um print da minha tela para colocar aqui para vocês nessa apresentação. Mas vamos fazer juntos? Vamos lá. Tá aqui. Ok. Vocês vão entrar no navegador. E no navegador vão entrar no Microsoft Online. .com. E aí vai aparecer essa página para vocês. Aí já aparece, escolha uma conta, porque ao nós entrarmos, nós já entramos, já temos uma conta. No caso de vocês, vai perguntar aí qual o seu e-mail. O e-mail é a sua matrícula, @se.df.gov.br. Aí, quando você clicar no seu e-mail, que você mandar adiante, ele vai lhe pedir uma senha. Só um instante, Ivan. Se você entra, é essa página que você vai ver, tá? Isso. Você vai ver essa página aqui, te pedindo para entrar, seu e-mail, seu telefone ou seu Skype. Qual é o seu e-mail que você vai usar aqui? Esquece o @edu, esquece seu Gmail, seu Hotmail, tudo. Você vai usar a conta que o GDF dá aquisição aqui, te dá o direito. Essa conta é com a sua matrícula, não é com a minha, é com a sua, tá? Então, eu vou colocar aqui, Ivan, como se fosse a minha, como se fosse a Renata entrando. Vocês aí vão colocar, vocês entrando, o número de matrícula de vocês, matrícula na secretaria. Então, vamos lá, minha matrícula é essa. Vou botar aqui, 26936. Qual é o @? O @ é se.df.gov.br. Não é isso, Ivan? Isso. Tá bom? Feito isto, vocês vão dar avançar. Pode seguir, Ivan. A senha que ele pede aí, vocês já estão acostumados. É a sua senha do SEI. É a mesma senha que você já utiliza no SEI.
Você não vai criar nova senha, é a senha que você já utiliza no SEI todos os dias. Ok? Então, digitem aí também qual é a sua senha do SEI. Tempo para vocês. Fizeram? Então, agora vamos entrar. Entrar. Vejam o que acontece quando vocês entram no Microsoft 365 em uma licença do GDF. Aqui é minha conversa com a Escola Classe do Gama, vocês não precisam ver isso. O que a gente quer deixar em destaque aqui para vocês são esses aplicativos que a conta já disponibiliza para os servidores do GDF. Aqui tem Teams, é onde vocês vão encontrar a nossa sala de aula. Eu vou clicar aqui, ok? Teams. Ok, e aí agora nós estamos entrando no aplicativo onde vocês vão ver as turmas. Aqui eu vejo as 4, porque eu sou formadora das 4. Vou clicar aqui para vocês, olha. Turma 1, Gestão Escolar Pública e Democrática, turma 2, turma 3, turma 4, e aqui só um momento eu e Ivan. O que vocês vão ver? Vocês não vão ver as 4, porque nós fizemos, vou marcar aqui na turma 3, por exemplo. Na turma 3, eu já incluí, fiz um convite. Quando vocês acessarem o Teams, quando vocês acessarem o Teams, vocês já vão olhar a turma, um convite para vocês entrarem nessa equipe que já foi feito por mim. E na turma 5 e na 6, que vai ser formada pelo professor Ivan, ele também já fez o convite para os alunos da turma dele. Aqui vocês vão ver que eu tenho vocês. Na turma 3, eu já consegui colocar 17 pessoas. Quem são as 17 pessoas? Os inscritos na turma. Eu já consegui mandar convite para todos eles. Nesta turma, eu tenho um link já para a sala de aula, ok? Um link para a sala de aula. É esse link da turma de vocês que vocês vão entrar para as aulas a partir da semana que vem. E isso aqui na minha turma. Na turma do Ivan, vocês vão entrar a mesma coisa. O Ivan já deixou lá o link da turma da sala de aula. Aqui nós vamos... O Teams chama isso de canais. Então, nós estamos abrindo os canais, sala de aula, canais, primeira semana, segunda semana, terceira semana, porque aí vocês vão ver as atividades que vão ser necessárias, as leituras que vão ser necessárias, as leituras complementares, vai estar tudo aqui no Teams. O AVA ainda existe? Sim, porque é o de habitude de vocês, o Moodle da EAP. Ele ainda existe. E esta aula está disponibilizada no AVA. Por quê? Porque ela ensina como vocês vão entrar no Teams. Eu não poderia deixar esta aula no Teams diretamente, porque vocês não iam saber como chegar aqui. Então, no AVA, esta aula está gravada, disponibilizada, ensinando vocês como vocês entram na sala de aula virtual, porque nós não vamos mais usar Google Meeting ou outra plataforma. Usaremos o Teams disponibilizado pelo governo. Agora eu vou parar aqui e vamos voltar para a apresentação, ok? Lá no meu Teams, na minha turma 5, já tem 5 alunos que já entraram, já deram boa noite, bom dia, já começaram a participar. Então, é bom observar essa participação, como é importante, porque é ali que a gente vai passar as nossas aulas, ali que vocês vão assistir as aulas. Já com o Teams, nós já ensinamos a entrar no Teams, já ensinamos a vocês como vocês vão chegar no link da sala de aula. Vocês vão ver que nós estamos transportando também todo a nossa programação para cá, ok? E aí o que a gente pede para vocês?
o nosso grupo de contato pelo telefone, informando das questões como elas acontecerão, será no Telegram. E aí, todas as turmas 1, 2, 3 e 4 têm o mesmo link. Então, vocês podem entrar aí no grupo Telegram Renata. Nós vamos nos encontrar todos ali. Ali eu já vou passar a mensagem dizendo, olha, a aula presencial transformada em digital, ela já está disponível no AVA. Eu vou informar lá. E o professor Ivan também vai fazer a mesma informação. O grupo dele está descrito aqui na tela. Então, e esse link foi mandado para o e-mail que vocês cadastraram lá no SIGEAP, na plataforma onde vocês fizeram a inscrição. É muito importante que vocês mantenham os dados de vocês corretos e atualizados lá no SIGEAP. Porque é ele a primeira forma que a gente tem de contato com vocês. Então, se vocês têm e-mail desatualizado que vocês não olham mais, se vocês têm número de telefone diferente, passem lá no SIGEAP, atualizem os dados de vocês, deixe todas as informações de vocês atualizadas para que a gente consiga esse diálogo mais rápido e mais fácil. E outra coisa, na terça-feira, nós tivemos alunos, nós tivemos cursistas que nossos e-mails foram para a lixeira. Dê uma olhadinha lá, tire da lixeira e autorize vocês a receberem nossas mensagens, porque aí fica mais fácil. Olhem sempre, então, os e-mails, olhem o Telegram do grupo, interajam com a gente lá no grupo e acessem a plataforma onde vocês vão ter acesso à sala de aula, certo? Ok? Então, muito obrigada pela essa primeira parte. Estamos disponíveis agora para fazer um breve intervalo. Contem aí no telefone de vocês 10 minutinhos e volte para dar o play. Olá, vamos retornando do nosso intervalo, do nosso tempo de água, fomos ao banheiro, estamos respirando bem, e agora vamos começar com mais uma parte da nossa aula, ok? Nós vamos agora ter uma apresentação que traz já uma parte da nossa parte teórica, da parte importante da nossa aula também. Deixa eu só pescar aqui a nossa apresentação. Agora nós vamos falar das teorias crítica e pragmatista, gestão por evidências e cultura da experimentação. Esse é o nosso início da nossa apresentação. Primeiro, a gente tem que entender os nossos objetivos de aprendizagem. Primeiro, compreender as abordagens das teorias crítica e pragmatista, reconhecer as principais características da gestão por evidências e a aplicabilidade da cultura da experimentação. Eu já, antemão, já vou falando, a gestão por evidências, ela não consegue vivenciar sozinha, ela precisa de contextos, porque a gente não pode viver só dos números, é bom a gente ter isso bem claro, que a gente vai ver isso mais à frente. Entender os processos para a construção do nosso projeto interventivo, utilizando as teorias e metodologias discutidas. E para a gente começar com isso, a gente tem um acolhimento. E esse acolhimento é muito importante a gente observar o seguinte: vocês terão um tempinho, 2 a 3 minutos, que vocês irão gravar um vídeo falando sobre qual o seu propósito quando decidiu ser gestor ou gestora escolar. E aí vocês vão mostrar esse objetivo, esse propósito seu. Esse vídeo é um videozinho curto que você vai nos mostrar. E é uma atividade para a aula de hoje. Nós vamos dar para vocês um tempinho para isso. Vocês irão postar esse vídeo que vocês vão fazer lá no Teams, na semana do primeiro encontro que a gente tiver no Teams, até porque vocês vão estar aprendendo a lidar com o uso do Teams, e aí qualquer dúvida a gente ensina vocês. Vocês gravam, depois a gente ensina essa maneira de postar caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Então, vamos aí. Vou dar um tempinho para vocês. É hora de vocês agora. Quero saber esse propósito. Por que ser diretor, vice-diretor, diretora, vice-diretora?
é bom vocês se apresentarem e pontuarem o propósito. O que, para quê, por que vocês escolheram ser diretor e diretoras, vice-diretor e vice-diretora de escola. Beleza, vocês já gravaram um vídeo falando sobre o propósito. Agora vocês vão assistir um vídeo sobre a importância de manter o foco. Já passou por essa situação ou alguma semelhante? Observe bem. O seu foco está direcionado, está tranquilo, está firme? Então observe uma ideia do que é isso. Eu vou interromper agora esse compartilhamento, vou compartilhar o vídeo. Ele tem um endereço aí, caso você queira assistir ele com mais tranquilidade, depois num outro momento. Vou fazer o compartilhamento dele aqui agora na nossa apresentação para você ver esse vídeo. E aí depois você faz uma análise sobre isso. Vamos, então, compartilhar o vídeo. Ele é curto, mas ele é bem forte e bem propício para esse nosso momento de hoje. Nós fizemos uma pergunta inicial sobre qual o propósito que vocês tiveram, por quê, para que vocês decidiram ser gestores e gestoras escolares. Assistindo esse vídeo, vocês podem complementar o vídeo de vocês com o posicionamento e a leitura deste pequeno trecho de vídeo que vamos passar agora. Então, quando vocês forem gravar o vídeo do propósito, terminem esse vídeo falando sobre essa apresentação que esse videozinho sobre o foco que nós vamos passar para vocês agora. Ivan, é contigo. Estava reproduzindo? Sim. Pode voltar para começar de novo. Agora nós vamos falar sobre o currículo em movimento e a teoria crítica, que fazem parte do currículo. A gente não pode deixar o nosso currículo fora nas nossas atividades. E, principalmente, observar que ele foi baseado em teorias, que é teoria da pedagogia crítica, teoria da psicologia da teoria. E aí você vai ver o quê? Nós temos toda uma dinâmica relacionada que estão ligadas à teoria crítica. O resgate desses conceitos se justifica pelo esforço da Secretaria de Educação em conceber e implementar um currículo signatário da concepção de educação integral e de criar, por meio da educação, condições para que as crianças, os jovens, os adultos se humanizem. E aí eu acho que a palavra-chave disso aí é humanizar. Apropriando-se da cultura, produto do desenvolvimento histórico humano. Então, gente, essa humanidade é fundamental. Por que optar por teorias de currículo? Porque definem a nossa intencionalidade política e formativa.
É através do nosso currículo que nós alcançamos os nossos resultados. E esse currículo foi trabalhado justamente para isso. Ele expressa uma concepção pedagógica, ele assume uma proposta de intervenção reflexiva, fundamentada, orientada para a organização das práticas na escola. Então, é bom a gente ter isso em mente. Não adianta a gente fazer um trabalho administrativo excelente, um trabalho, a escola está limpa, a escola está linda, e nós não termos uma concepção do nosso currículo. Porque o nosso currículo é exatamente aquilo que vai refletir o processo pedagógico, o processo de educação, de aprendizado, de ensino e aprendizado dos nossos alunos, que é o nosso principal foco. E ser gestor é entender que essas concepções pedagógicas fazem parte da gestão, e não só a questão da administração, mas da gestão num todo. E aí eu digo que dessa parte, a palavra para mim mais importante é humanização. A gente trabalha com seres humanos, então a gente tem que observá-los, vivenciá-los e, em conjunto, trabalhar. Vocês sabem, então, que o nosso currículo em movimento, ele é um currículo que é vivo, e é um currículo que não é dedicado somente ao aluno e ao professor em sala de aula. Mas você, gestor e gestora, também precisa viver este currículo dentro da escola. E é bom vocês pensarem que, sendo um currículo em movimento, ele é um currículo da ação movimentada, dessa prática diária e cotidiana, que você, conhecendo as filosofias que o constroem, como a pedagogia histórico-crítica, você também tem que pensar em como ser gestor a partir dessa pedagogia histórico-crítica. Como ser um gestor que, enquanto pedagogia histórico-crítica, se fundamenta na teoria crítica. E o que é essa teoria crítica para nós? Sabe? Como nós temos uma sociedade desigual, uma sociedade onde essas diferenças precisam ser completamente analisadas, as formas em como nós podemos agir diante desses processos, eles precisam ser analisados, contextualizados e vivenciados por você, gestor e gestora, de uma forma a garantir uma emancipação dos professores, de todos os servidores dessa escola, dos nossos estudantes igualmente. E esta forma de você, gestor e gestora, viver este currículo em movimento é atuar de maneira ética, democrática, com processos de garantir a transformação social. Quando você é gestor e gestor de uma escola, vivendo um currículo em movimento que tem no seu fundamento a teoria crítica, você precisa fazer o que Marcos Nobre, no livro A Teoria Crítica, traz para nós. O que ele diz? Qual é o sentido de crítica? É só ficar reclamando? Não. O sentido de crítica é de mostrar é muito mais que mostrar como as coisas são. Nós precisamos analisar o contexto? Sim, precisamos. Mas mais que mostrar como as coisas são, a teoria crítica, essa questão de análise dos contextos, podem fazer você, diretor, agir da maneira a dizer. As coisas são como estão agora, mas elas deveriam ser diferentes. E elas podem ser diferentes. Você vislumbra algo diferente. Pensem lá na resposta que vocês deram, dizendo quem eu sou, qual é o meu propósito de ser diretor e diretora. Este propósito precisa estar casado não em fazer mais do mesmo, mas em fazer melhor algo. E como deveriam ser as coisas. E é o esforço que você, diretor e diretora, vai precisar fazer
para estar adequado ao currículo em movimento. Mostre para a sua comunidade escolar que a sua maneira de gestão é uma gestão crítica, porque você vai viver uma escola como ela deveria ser. A teoria crítica propõe sempre o questionamento. Questionar os fatos em seu ambiente, suas relações, seus valores, suas crenças. É importante a gente observar isso. Essas questões dos valores, das crenças, das relações, é muito importante para a gente entender o nosso meio. Por isso a gente fala muito, quando a gente chega para o professor e fala assim, faça uma diagnose da sua turma, para você entender aquilo que você vai trabalhar, você encontrar soluções, organizar caminhos. E aí a gente pode resumir os princípios básicos dessa teoria crítica, que eu acho que dizem tudo. Entendimento. Emancipação. Se as pessoas não se emancipam, elas vão viver do mesmo jeito que estão. Não há crescimento, não há mudança. E aí, sem a mudança, não vai ter liberdade, não vai ter democracia. E aí, a coisa não vai ser organizada. A gente precisa disso. A gente precisa também de ter autonomia. E o principal, na minha opinião, a justiça. Então, nós temos que ver que a teoria crítica traz esses princípios. Entendimento, emancipação, liberdade, democracia, organização, autonomia e justiça. Mesmo que existem muitos textos de propostas político-pedagógicas de nossas escolas e também estão presentes no nosso currículo e movimento, vivenciá-los e praticá-los é uma ação diária. Todo dia a gente vai ver isso toda hora, na cara, na fisionomia, no rosto, nos olhos de nossos colegas de trabalho, de nossos estudantes, de todas as pessoas com quem a gente convive. E se a gente não tiver dando oportunidades para que a gente tenha, no mínimo, um processo emancipatório, que a gente não tenha, no mínimo, um processo democrático e um processo justo, a gente vai perceber que a gestão perde muito. Quando a gente tem uma gestão engessada, a gente tem que ter uma gestão que tenha a colaboração de todos. A segunda teoria que movimenta o nosso trabalho é a teoria pragmatista. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte: de onde nós tiramos essas teorias para trabalhar o nosso curso? Eu participo e integro 2 grupos de pesquisa da universidade. Um deles fala especificamente, um deles é um grupo voltado para as teorias pragmatistas, que é o grupo de pesquisa conduzido pela professora Rosana Bulhosa. Neste grupo de pesquisa, eu aprendi muito sobre a teoria pragmatista e resolvi, em 2019, trazer para os nossos cursos, porque eu vivo esse exercício de pegar as teorias e não levar só para a minha pesquisa, como pesquisadora. Eu tento trazer as teorias para dentro da minha vida pessoal. Então, a teoria pragmatista, ela é uma teoria que surge no final do século XIX, início do século XX, por pessoas que vocês já ouviram falar. A teoria pragmatista surge com Charles Sanders Peirce, mas também tem dentro da corrente, ao longo do início do século XX, pessoas como William James, Oliver Wendell Holmes e, em especial, John Dewey. Sim, aquele que vocês já conhecem, porque ele é muito usado na educação a partir da proposta de pedagogia de projetos. Mas ele tem a teoria pragmatista e a teoria dos problemas públicos, que a teoria pragmatista ela é uma teoria filosófica. Por isso que eu incorporo a teoria pragmatista na minha vida. E eu faço o convite, nós estamos aqui fazendo um convite para que vocês, gestores e gestoras, também utilizem a teoria pragmatista para a vida de vocês, mas para a forma de agir como gestor e como gestora. Por quê? A teoria pragmatista, o pragma, é ação. Então, agir, gestor e gestora, é preciso, mas não sem antes refletir sobre o como e o porquê.
Nessa proposta da ação, vocês vão precisar ter duas palavrinhas, que é a investigação e a praxis. A praxis, eu fiz um link, eu e Ivan fizemos a praxis. Nós fizemos um link, colocamos uma frase no início do AVA, uma frase do nosso saudoso professor Paulo Freire, porque ele explica o que é essa praxis. É essa ação e a reflexão contínua que nós somos capazes, como seres humanos, de fazer. Então, não vamos aí agir como gestores e gestoras, vamos fazendo. Chega no final do ano, a gente não consegue respirar, nós ficamos cansados porque fomos só apagando nossas labaredas, nossos incêndios. Aqui, o convite é pensar, refletir, investigar, agir, refletir sobre a ação. E esta ação nunca é individual. Você, gestor e gestora, trabalhando sozinho, sem descentralizar, sem dialogar, não é essa a proposta que a gente tem para esse curso, não. A nossa proposta é que vocês possam fazer criticamente, pragmatista, de uma maneira crítica e pragmatista. Então, nós podemos supor aqui, nós podemos colocar que os principais pilares de uma teoria filosofia pragmatista é a ação humana dentro do seu contexto, porque para investigar você precisa analisar seu contexto, você precisa dialogar com seus pares para saber quais são as realidades vivenciadas sobre a ótica de todos. Fundamentalmente democrática, e a ética como premissa. Gente, não tem jeito. Se você não fizer uma ação de gestão democrática, você efetivamente não vai agir pragmatistamente. E uma construção coletiva das soluções e dos problemas comuns. Aqui eu gosto de brincar o seguinte: nessa construção coletiva das soluções, se vocês encontraram juntos os problemas, vocês vão encontrar juntas as soluções também, tá? Pode passar, Ivan. As metodologias. Então, as metodologias elas estão inevitavelmente alinhadas, casadas com as teorias, porque eu não posso ter uma teoria com uma prática diferente, uma teoria com uma forma de agir, uma metodologia de agir diferente. Isso, às vezes, acontece com quem diz e escreve um PPP lindo e maravilhoso, mas lá na prática da escola está fazendo outra. Esse outro tem outra teoria, que não é a que está escrito. O que nós estamos pedindo é para vocês casarem as duas coisas. Pode falar, Ivan. Existe uma coisa interessante, que não adianta a gente escrever um texto lindo, maravilhoso, um PPP ótimo, bonito, e na hora que a gente for aplicar isso, não for aquilo. O que vai acontecer? A gente vai perder duas coisas fundamentais da nossa gestão. A credibilidade, primeiro, e a gente vai perder também o principal. A gente consegue ter uma ideia de um projeto bonito. E por que a gente não consegue trazer isso para a prática? Então, a nossa ideia bonita precisa mudar. A gente precisa fazer algo que chegue na prática. Exato. Perfeito. Bora lá. Então, as nossas duas metodologias que nós sugerimos e propomos para vocês. Uma cultura da experimentação, tá? Vocês desenvolverem no hábito do trabalho de gestão, experimentar e tomar decisões baseadas em evidências. E é que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, mas nós também temos um momento dentro desse curso em que a gente vai se assentar bastante nas evidências, com todas as críticas, analisando todas as críticas à gestão por evidências, tentando desenhar uma proposta nossa para a gestão por evidência. Vamos falar primeiro sobre a cultura da experimentação. Bom, se nós já dissemos que o que nos movimenta, o que nos sustenta, a nossa base está fundamentada na teoria crítica e na teoria e filosofia pragmatista, e que elas têm que ter ética, democracia, dar autonomia, e é inevitavelmente que vocês façam essa cultura da experimentação, analisando, investigando o contexto, definindo o problema comum a ser resolvido
E este problema comum vai precisar do diálogo. Nada dentro da cultura da experimentação, dentro de uma gestão baseada na cultura da experimentação, é feito com você sozinho, gestor e gestora. Não, você não pode fazer sozinho. Então, vamos lá. Essa estrutura da cultura da experimentação, nós retiramos do material da ENAP. Muito interessante, porque lá a ENAP trabalha já há um certo tempo desenvolvendo no laboratório, no Genova, a cultura da experimentação. E nós trouxemos aqui para vocês o seguinte: para que vocês trabalhem na cultura da experimentação, é muito importante que vocês definam um problema comum. E John Dewey fala que o problema comum, ele não é um problema que está ali, que não é da minha casa privada. O problema comum, se não for reconhecido por todos, ele é um problema que é só para você. Então, vamos dar um exemplo. Você, diretor e diretora da escola, você se incomoda muito com a pintura da escola que está te incomodando. Está incomodando você. Você enxerga isso um problema. Esse problema não é privado da sua casa, sabe? Não é um problema particular. É um problema que está ali num espaço público, mas ele é um problema comum? Não. Ele não é um problema comum enquanto o seu coletivo não reconhecê-lo como um problema comum. Entende isso? Você precisa dialogar com seus pares para saber quais são os problemas que essa comunidade escolar, que essa unidade escolar reconhece como problema. Se for um problema para mais de uma pessoa, para um coletivo, e for um problema que todo mundo considera, isso sim é um problema, é este o problema comum. Senão, ele é um problema seu, relativo à unidade escolar. Você, gestor e gestora, vai definir problema comum no diálogo. Outra coisa, escolher coletivamente as hipóteses causadoras dos problemas. Porque você encontrou o problema da pintura, todo mundo concordou, realmente é um problema. Por que será que está assim? É possível, depois de pintar, voltar a ficar rápido? Desgastado, destruído? O que é que está causando um contínuo... O que é que está causando um continuar desse problema? Qual é a hipótese que provoca esse problema? Você vai ter uma posição, você vai ter uma resposta, o coletivo vai ter outra. Descubra com eles no coletivo qual é a hipótese, porque a partir do momento que vocês encontrarem no coletivo a hipótese, vocês vão também conseguir localizar a forma de solucioná-lo coletivamente. E aí, vocês vão desenhar juntos as propostas de resolução, testar essas propostas de resolução, porque vocês podem testar uma, não dar certo, testar outra forma de resolver, e essa outra forma pode dar mais certo. Está vendo como definir o problema, pensar a causa, a hipótese causadora, pensar formas de resolver, testar, dialogar, funcionou, não funcionou, vamos... Leva tempo, leva diálogo, leva paciência. E aí tem tudo a ver com o nosso ADINCRA colocado no nosso calendário. Não seja imediatista. Dê tempo para a construção coletiva. As pessoas vão conseguir se sentir parte. Elas vão conseguir ter sentimento de pertencimento a partir do momento que você construir coletivamente o trabalho. Ok? E busque metodologias colaborativas, porque vocês podem definir juntos que quem vai fazer o trabalho é o Ivan. Isso é colaborativo, gente? Isso é decisão coletiva da solução, mas a solução não é colaborativa. Olha que coisa. A solução precisa ser colaborativa. Quem são os responsáveis? Como o coletivo ajuda na solução de fato? Porque dessa forma, todo mundo aprende uns com os outros. E eu, sinceramente, adoro construir coletivamente, porque eu cresço. Por isso que eu gosto de dar aula. Porque nós aqui, eu e Ivan, construímos juntos e a gente já cresce um com o outro. Mas quando nós chegamos na sala de aula com vocês, cada um tem o seu saber.
e juntos nós aumentamos a nossa capacidade de aprender. Então, eu ensino, mas eu aprendo muito com vocês, e eu tenho certeza que o Ivan também, não é, Ivan? Com certeza. Eu estou lembrando aqui de uma festa junina, em que toda a escola estava colaborando com a confecção da festa. Tinha gente trabalhando na montagem das barracas, tinha gente trabalhando nos enfeites, tinha gente preparando uma dança. Então, a escola se envolveu. E aí a festa junina foi muito boa. Pode passar, Então, Ivan. e aí é lógico que a gente... E essas soluções, com certeza, erramos em alguns aspectos, erramos, mas erramos coletivamente e corrigimos nos próximos eventos. Então, a gente aprendeu com isso e foi colaborativo. E aí, o que acontece? Termina a festa, você está... O cansaço não é um cansaço gigante, em que só você fez. É um cansaço coletivo daquele momento, mas todo mundo está contente, está feliz, porque foi, e todo mundo se sente participativo. Você não via quase ninguém de fora. Todos tinham alguma coisa que estavam fazendo ali. E foram discutidas essas soluções também em grupo. Muito bem, vamos mudar de slide agora. Sobre a nossa metodologia da gestão baseada por evidências. Aqui nós vamos ser muito breves com vocês, porque nós vamos ter um tempo para voltar nela e podermos definir como agir baseado em evidências com bastante detalhe. Como nós temos um projeto interventivo local para ser realizado ao longo do ano, nós vamos precisar trazer essa dimensão da gestão baseada em evidências com mais precisão e com mais crítica também, porque a nossa teoria crítica é a que nos movimenta. Mas, no geral, a gestão baseada em evidências é a que dá a prova para vocês deliberarem, para vocês tomarem decisões públicas. Vocês são servidores públicos, vocês são vocês são os condutores de uma unidade escolar. Então, vocês não podem agir baseado no que vocês pensam, no que vocês acham, no sentimento que vocês têm. Vocês precisam ter algo que sustente a ação, para quando alguém cobrar de vocês, por que vocês tomaram tal decisão? Por que vocês fizeram dessa forma? Vocês fizeram dessa forma porque vocês tinham evidências, vocês tinham provas irrefutáveis de que era preciso tomar essa decisão. E esta prova dialogada com o seu coletivo também. Porque às vezes você tem uma prova de algo, mas você também tem prova de outros problemas necessários de uma tomada de decisão. E tudo você não consegue fazer ao mesmo tempo. Então, o coletivo pode ajudar a priorizar as evidências. O que é mais importante é que tudo isso que a gente tem, provas cabais, irrefutáveis, de que é preciso tomar uma decisão nessa escola, mas eu tenho que priorizar qual deles primeiro, porque eu não tenho nem dinheiro para tudo, nem recursos humanos para tudo, e nós vamos precisar ir fazendo aos poucos. A escola decide coletivamente. Vocês têm colegiados para isso, vocês têm grupos onde as decisões podem ser tomadas coletivas, na Assembleia Escolar, no Conselho Escolar, no Conselho de Classe, o Grêmio Estudantil. Esses colegiados de gestão estão disponíveis para vocês para isso, ok? Então, assim, então, de uma maneira geral, a gestão baseada em evidências é essa capacidade de dar suporte a vocês às deliberações. E ao longo do curso, vocês vão ver quais são essas principais evidências que vocês podem colher e como colhê-las. Olha, e aí isso tudo, não tem muito o que falar além do que a Renata já disse, mas é importante a gente sempre observar o nosso contexto em relação às nossas evidências, para que a gente tenha, dessa nossa ação coletiva, democrática, seja baseado também, tenha base. É porque é muito comum, por exemplo, o Ministério Público, eu já fui cobrado quando eu era diretor, o Ministério Público ia lá e cobrava a gente, por que você fez isso? E aí eu vinha, eu fiz uma reunião com os professores e a decisão foi em função disso.
nós tivemos um problema assim, assim, assado, e não foi uma decisão do diretor, não foi uma decisão baseada ao Léo, foi uma decisão coletiva baseada nesses fundamentos. E aí a gente tem que observar isso. Vou passar. Pode. Melhor do que a Renata para falar sobre isso, não tem. Esse é um slide, é uma roteirização do grupo de pesquisa que eu participo e que eu utilizei essa sistemática dentro da minha tese de doutorado. A teoria pragmatista, essa filosofia casada com a cultura da experimentação, nos faz e nos diz que, ao definirmos o problema, é preciso, então, ouvir o grupo coletivo, ouvir a comunidade e dizer para o nosso coletivo que nós estamos visualizando esse problema. Isso é o que a gente chama de publicização. Não é propaganda, é divulgar, é dialogar, é colocar o problema para todos, para ouvir a resposta que as pessoas possuem sobre este nosso olhar, sobre este problema que nós temos levado. E desta maneira, a gente constrói o público. Nós construímos o público voltado para aquele olhar sobre o que nós acreditamos, sobre aquele problema. Esse público, segundo John Dewey, no livro dele, Teoria dos Problemas Públicos, esse público está caótico e disperso. Então, ele precisa ser reunido, ele precisa ser... ele precisa pensar sobre um único problema e tentar entender esse problema, se ele existe de fato. Quando esse grupo de pessoas, esse público consegue se reunir, refletir, pensar, porque a filosofia pragmatista ela é uma filosofia do pensamento, quando eles conseguem pensar juntos, eles conseguem definir as respostas, e aí nós vamos para a experimentação, que é, no caso, essa problematização. Nós vamos tentar resolver esse problema. Após esse momento, a gente tem que realizar uma reflexão sobre a nossa prática, a gente tem que fazer a praxis humana, aquela que Paulo Freire coloca. Porque esse problema, ele ainda existe, ele foi transformado num outro problema, ele foi eliminado e outro surgiu no lugar, e a gente começa tudo de novo. Essa é a teoria dos problemas públicos. Muito bem. Ok. E aqui, um resumo um pouco das referências bibliográficas que nós usamos para construir esse encontro de vocês, para construir este momento de pensamento e de diálogo. Tem muito mais coisa para ler, tem muito mais coisa ainda que não foi colocada aqui, mas essa base, se vocês quiserem procurar um pouco esse material para se aprofundar no conteúdo que nós lemos e estudamos para construir esse encontro hoje, então vocês têm um início, um start aqui nessa referência. Para encerrarmos o nosso encontro, vocês vão fazer uma avaliação do que aconteceu aqui. O que você está levando desse encontro? O que você recebeu e o que você vai transmitir? Porque nós somos como parabólicas. Nós recebemos e transmitimos. O que surgiu disso? O que você levou desse encontro? E aí vocês vão escrever num fórum, que a gente vai colocar lá na Ava, sobre isso. O que você levou desse encontro, desse momento de você falar do seu propósito, das teorias que nós falamos, das dinâmicas que nós mostramos e também daquilo que você vive no seu dia a dia na sua escola. Bom dia, boa tarde, boa noite para os que estão vendo esse vídeo. Agradeço a todos pela atenção e que tenha sido proveitoso. E que vocês tenham ganho algo de novo, algo que engrandeça a nossa alma. Espero que a gente esteja começando esse percurso com um olhar crítico e democrático.
Agradeço a todos. Obrigado. Bom, e eu preciso dizer, foi diferente fazer a aula que estava planejada para ser presencial e transformá-la aqui no virtual, mas também enriquecedor. Eu agradeço, em especial, ao professor Ivan, que está aqui construindo essa aula comigo para vocês. Agradeço a presença de todos e todas vocês. E quem perdeu alguma aula durante a semana, assista a essa, realize as tarefas. Então, vocês têm 3 tarefas. Então, vocês têm 3 tarefas relacionadas a essa aula que deveria ser presencial. A primeira, gravar o vídeo falando quem vocês são, qual é o propósito de vocês enquanto gestores e gestoras escolares. O que vocês querem, o que vocês queriam. E, de repente, o que vocês conseguiram. 2, falar sobre o vídeo relacionado ao foco que ficou para vocês. E 3, fazerem uma avaliação desse encontro de hoje, dizendo, terminei o vídeo, o que eu aprendi, o que eu levo comigo, o que eu vou puxar para o meu dia a dia na sala de aula. Essas 3 tarefinhas.